Ai, mais um dia das bruxas. Vem aquelas crianças pedir doces, guloseimas ou travessuras. E as bruxas. Ai, o Halloween. Ai, será que isso tudo existiu? Será que é verdade? Olá, seja bem-vinda, bem-vindo a este vídeo no nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Rogamos sempre que a espiritualidade maior possa nos acompanhar e nos instruir a refletirmos acerca do tema de hoje. Mais um dia 31 de outubro e com ele o Halloween, o Dia das Bruxas, se aproxima. Essa festa, obviamente, essa cultura se instaurou aí na América do Norte, também na Europa. Nós trazemos isso aqui para a América do Sul, Brasil, por diversas razões. Mas cá para nós, sempre nessa época, nós temos uma oportunidade para refletir acerca das figuras, do tema central, de tudo que essa cultura do Dia das Bruxas nos coloca. Será que realmente essas criaturas, esses personagens, as bruxas em geral, existiram? Será que existem bruxas realmente até hoje? E o que o Espiritismo nos diz sobre isso? As bruxas são aquelas que foram estereotipadas, têm a aparência sempre como sendo velhas, um nariz pontudo, uma verruga na ponta do nariz inclusive, tem as suas vassouras mágicas, onde elas usam para se deslocar de lá para cá, sempre voando a toda velocidade. Tem caldeirões imensos, onde fazem as receitas mais estranhas, muitas vezes colocando animaizinhos, insetos, poções mágicas. As bruxas têm essa aparência na nossa cultura atual. Nós sabemos também que ao longo da história, muitas e muitas mulheres, muitas pessoas perderam a vida ao serem queimadas, ao serem executadas em praça pública, acusadas justamente de praticar bruxaria, de praticar coisas místicas, ocultismo, de serem ali praticantes de magia negra e assim por diante. O que o Espiritismo tem a contribuir, isso é muito fácil de dizer. É fato que ao longo da história nós tivemos diversas manifestações espirituais, contribuições dos espíritos desencarnados para que os encarnados soubessem de sua existência, realmente se dessem por conta de que existe um mundo espiritual, existe muito mais além daquilo que os olhos físicos podem perceber, ver, sentir. E para passar essa mensagem ao longo da história, os espíritos se utilizaram de médiuns, se utilizaram ali de pessoas com capacidades, com missões, inclusive, para tais desafios, para cumprir aquelas tarefas e para, com isso, fazer com que toda aquela população e o mundo, de uma maneira geral, pudesse evoluir, pudesse crescer, pudesse ter essas novas percepções também do âmbito moral. Então, nós descobrimos assim que as bruxas, com esse nome ou com outros, realmente existiram, mas que elas não passam de médiuns, muitas vezes ostensivos, muitas vezes com a mediunidade tão aflorada a ponto de sim poder terem realizado os fenômenos que estão nas páginas de história. E aí nós sabemos que um exemplo de uma médium muito ostensiva, que é sempre lembrada no meio espírita, foi Joana d'Arc. Sim, Joana d'Arc, tida na época como bruxa, mas que realizava ali comunicações constantes com espíritos superiores, inclusive com Jesus. Aliás, para quem ainda não sabe, Joana d'Arc foi a reencarnação de Judas, e por isso que ela sentiu ali, até mesmo em sua pele, o martírio, mas que em momento algum se desapegou ou tampouco se revoltou frente à sua missão. E a missão de Joana d'Arc era justamente, em meio a um dos períodos da história mais marcantes ali, principalmente na história da França e da Europa, foi de exercer a sua mediunidade,
foi de mostrar a todos que quisessem ver de que os espíritos falavam com ela e que era possível de que ela transmitisse essas comunicações a serviço de todos, a serviço do mundo, a serviço do adiantamento moral de todos, inclusive daqueles que a condenaram e a queimaram. Então, bruxas nada mais são do que justamente médiuns. Ótimo, perfeito, mas todos os médiuns são bons? Todas as pessoas que têm mediunidade, principalmente aquela mediunidade aflorada, que se manifestam por meio da psicofonia, da psicografia, de fenômenos, têm uma moral elevada para fazer sempre bom uso dessa mediunidade, do auxílio da espiritualidade que tanto recebem? Não. Aliás, a mediunidade ostensiva, essa mediunidade aflorada, é mais uma expiação, é mais uma prova, mais um asterisco ali de que aquele espírito tem de cumprir, tem de avançar para o seu próprio crescimento espiritual, para provar a si próprio de que ele não recebeu aquela característica naquela encarnação à toa, aquele dom, né, que nós, convenhamos, chamamos aqui ultimamente os dons mediúnicos. Mas aqueles que realmente não têm um avanço, não têm um entendimento moral, muitas vezes utilizam da sua mediunidade para praticar atos que visam unicamente o seu próprio bem, o egoísmo e o seu orgulho. São esses aqueles que se utilizam do ocultismo, do misticismo, tanto para amedrontar, para afastar as pessoas ao seu redor, quanto para fazer disso se sentirem seres superiores. Ou seja, são pessoas que manifestam a sua mediunidade e que comunicam, divulgam aos quatro cantos de que são médiuns, de que são poderosos por isso, de que são seres divinos por isso, no sentido de utilizar a mediunidade que foi lhes dada gratuitamente para se vangloriar, para se envaidecer e para também se perderem psiquicamente. A espiritualidade maior não dá nenhum ponto sem nó. Todos os médiuns que têm a capacidade de ostentar, de provocar fenômenos mais ostensivos, que têm a mediunidade mais aflorada, deveriam, obviamente, utilizar esse dom, utilizar essa mediunidade para o bem maior. O fato é que aqueles médiuns que não utilizam o dom que recebe para o bem, estão angariando para si dívidas imensas, expiações tenebrosas, na qual terão de dar conta. Por isso que muitos perdem a batalha para a loucura, para a esquizofrenia, para muitos outros males mentais que hoje, graças à medicina, nós vemos cada vez mais catalogados e aprofundados. São pessoas que abdicam de seu pensamento próprio em prol de sua vaidade e acabam sendo ali duramente envolvidas e de tão simbiótica que torna essa relação entre o médium desnorteado e um espírito obsessor, elas acabam realmente beirando e cedendo à loucura. Então, mediunidade não significa moral elevada. Muito pelo contrário. Muito dos médiuns que nós temos hoje, espíritas ou não, é válido dizer, são seres, são pessoas que se deixam muito facilmente levar pela vaidade. São pessoas que se deslumbram, são pessoas que realmente enxergam ali na capacidade de fazerem algo, oportunidades para si próprias apenas, e não para o meio em que convivem. São pessoas que não buscam aprendizado, não buscam se especializar naquilo para uma causa nobre, mas apenas para atender os seus anseios individuais. Qual é o tipo de influência será, hein, que essas pessoas com esse pensamento, com esse sentimento atraem para si? Espíritos igualmente egoístas. Espíritos que só realmente têm para si a vaidade, o orgulho, o egoísmo, e apenas buscam usufruir dos médiuns aqui na Terra para enaltecer ainda mais o seu poder, enaltecer ainda mais a sua pose, a máscara que vestem e assim por diante. Então, as tidas bruxas
os tidos mágicos, os tidos ocultistas, nada mais são do que médiuns que têm ali em suas mãos a oportunidade de, através da sua sensibilidade, do seu dom, fazer um bem maior, construir uma causa nobre, auxiliar direta ou indiretamente a tantos que precisam. E quando, por pensamentos mundanos, por pensamentos e intenções mesquinhas, acabam se desviando do caminho, angariam para si expiações gigantescas, dependendo da influência que exercem, dependendo dos atos que praticam, serão responsáveis por tudo aquilo que semeiam e terão, obviamente, a oportunidade no futuro, por meio de novas encarnações, de utilizarem melhor a mediunidade. Então, a primeira coisa que nós devemos ter em mente ao se referir a bruxas e a outros seres é desmistificar. É termos em mente que tudo na natureza tem a sua devida explicação lógica e que, à medida em que nós vamos progredindo moralmente e também dotando da tecnologia necessária, todas essas leis, todos esses acontecimentos que antes eram simplesmente tratados como fenômenos, como coisas sobrenaturais, paranormais, etc., serão devidamente esclarecidos, serão desvendados, porque Deus não quer, obviamente, que nós sejamos vítimas dos mistérios, dos ocultismos, dos misticismos, mas Ele sabe que, por nos conhecer, obviamente, que nós ainda somos muitas crianças, muito jovens espiritualmente, para levantar certos véus que apenas irão acentuar em nós a nossa vaidade, os nossos sentimentos primitivos, do que realmente nos fazer crescer. E é por isso que Ele cuidadosamente vai levantando cada véu pouco a pouco, com o passar do tempo, para que nós possamos ter aí a chance de tirar tudo aquilo que nós ainda achamos misterioso, nebuloso, fantasmagórico, com uma explicação lógica. Deus é tão bom que Ele respeita o nosso tempo, que Ele sabe que nós iremos chegar lá, mas no tempo devido. E por isso não se apressa. Vai colocando todos os seus trabalhadores para atuar na função, pontualmente, respeitando sempre o nosso livre-arbítrio. Então, bruxas existem até hoje e continuarão existindo. Mágicos, ocultistas, enfim, continuarão também existindo, mas não mais com essa aura, não mais com essa aparência toda mistificada, toda alegórica. Muito pelo contrário, à medida em que nós estudamos, nós vamos reconhecendo mais o estágio de cada um, analisando mais as obras e não a pessoa exclusivamente, e nós vamos nos ligando mais àqueles que realmente estão preocupados em se utilizar do dom que possuem temporariamente para o bem de todos, para construir algo maior, uma causa nobre. Então, que nesses Dia das Bruxas nós possamos celebrar as bruxas, reconhecer que as fogueiras eram algo da Idade Média, eram algo do passado, da nossa barbárie, mas que hoje essas pessoas que se utilizam do ocultismo, do misticismo, merecem acima de tudo o nosso amor e o nosso acolhimento, e que o que elas praticam são pontuais, são oportunidades passageiras, que lhes foram dadas por um bem maior. E com isso também nós vamos aprendendo a lidar com o nosso próprio dom, com a nossa própria minoridade, sempre utilizando ela para o bem maior, para o bem de todos que nos rodeiam. E, por que não, vamos agora praticar as nossas vibrações, que também é um tipo de mediunidade, você sabia? Pois é, doar energia, doar amor, doar ondas espirituais é um tipo de mediunidade. A doação, a sustentação, aliás, é uma mediunidade mais do que louvável. Então convido a todos a fecharmos os nossos olhos para que possamos nesse instante entrar em sintonia fraterna com toda a espiritualidade que nos abraça, que nos recebe da melhor maneira, onde juntos nós oramos pelo nosso planeta Terra, vibramos por todos aqueles povos que hoje se afligem, choram
por guerras, por conflitos, por desilusões. Vibramos pelo nosso país, o Brasil, para que aqui o Evangelho realmente seja praticado, para que nós possamos nos tornar a pátria do Evangelho. Vibramos por aqueles que estão nas ruas, entregues ao frio, entregues à fome. Que Jesus conforte os seus corações. Vibramos para que o Mestre possa estar presente nos hospitais junto aos doentes, do corpo e da alma. Que Jesus também esteja junto aos idosos nos asilos, aos órfãos nos orfanatos, nas cadeias e em todos os lares da terra. Que Jesus esteja presente em nossa casa, onde juntos vamos imaginando que a sua luz abrange todo o nosso lar, ilumina cada cantinho, nos traz cada vez mais harmonia e paz. Vibramos para que Jesus esteja no CEF, bem como em todas as casas espíritas e também em todas as religiões. Vibramos para que Jesus esteja ao lado daquela pessoa que mais ocupa os nossos pensamentos e que Jesus esteja conosco, amparando a nossa caminhada, o nosso coração, a nossa mente, para que possamos sempre renovar a nossa boa vontade em redescobrir a natureza das coisas. E assim nós também rogamos que Jesus possa nesse instante derramar sobre nós toda a sua melhor energia, toda a sua luz, revigorando o nosso corpo físico e também os nossos sentimentos mais profundos, depositando em nós a sua luz, a sua paz, e que possamos assim revigorar a nossa consciência e o nosso espírito em mais este passe. E rogamos também que a espiritualidade maior possa fluidificar os recipientes com água que preparamos, fortalecendo estes líquidos, renovando as suas energias, os seus elementos, para que ao ingerir possamos contar com esse apoio a mais da espiritualidade. E assim nós vamos entregando os nossos pensamentos a Jesus, a Deus e aos bons espíritos que nos acompanharam, mais uma vez rogando graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigado. Pode apertar aí a curtida, dê o seu compartilhar também no nosso canal. Ainda não é inscrito, inscrita? Se inscreva, apoie a nossa causa de cada vez mais e pouco a pouco desmistificar o mundo que nos rodeia sob o olhar sempre esclarecedor e racional da doutrina espírita. Assim, eu me despeço por aqui, rogando que tenhamos mais uma semana abençoada e na luz de Jesus. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!